Vida Longa CBN. Dez horas 20 minutos, vamos agora aprender juntos o que nós podemos fazer para afastar o perigo da depressão das nossas vidas, para prevenir a depressão. Quem vai nos ajudar, quem vai nos ensinar a fazer isso, né? É o André de Oliveira Lourenço, professor de psiquiatria do Centro Universitário do Espírito Santo, a Unesc, aceitou o nosso convite e vai então explicar o que a gente pode fazer para afastar esse perigo da nossa vida e o que fazer se realmente não tiver jeito e ele estiver conosco, né? Ou com algum parente, ou afetar alguém da nossa família ou amigos. Bom dia, doutor André. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. É um privilégio poder estar aqui com vocês essa manhã de sábado para falar um pouquinho sobre saúde mental. E é um tema muito importante, como você mesmo falou. Vamos tentar prevenir a depressão, tentar entender como que ela pode acontecer para que ela não aconteça. E se ela vier a acontecer, o que a gente pode fazer para poder tratar e recuperar nossa saúde. Isso é muito importante, Patrícia. Parabéns pela iniciativa da CBN. Obrigada, e obrigada por estar conosco também, doutor. Mas acho que uma pergunta que todo mundo se faz quando recebe o impacto da notícia de que alguém está deprimido ou alguém está com depressão é: de onde veio isso? De onde vem? Porque a gente ouve muitas pessoas falando: nossa, mas era uma pessoa tão ativa, uma pessoa tão alegre, tão feliz, como é que pode estar deprimido agora? De onde é que surge a depressão? A depressão, Patrícia, é um problema, apesar de muita gente, inclusive, ter um preconceito, acreditar que é algo muito recente, é um dos problemas mais antigos da humanidade. Só para você ter uma ideia, o próprio Hipócrates, o pai da medicina, tão famoso, né? Os médicos, quando se formam, fazem o juramento dele, ele já tratava depressão na época dele. Olha que interessante, ele chamava de melancolia, e ao longo dos anos foi se tratando. E durante muito tempo tentou-se entender como que ela vinha, as reações. Hoje a gente sabe, Patrícia, que algumas coisas são muito importantes. Primeiro de tudo, quase sempre na medicina, é a genética. Sabemos que depressão tem um componente genético importante, ou seja, familiares de pessoas com quadros depressivos têm uma chance maior de desenvolver depressão também ao longo da vida. Por isso é muito importante, se a pessoa tem algum familiar com depressão, pais, geralmente pais, irmãos ou filhos, tem que ficar atento a algumas atividades importantes para que evite que esse quadro desenvolva. E na questão genética, a gente sabe também que algumas coisas que a pessoa está exposta ao longo da vida, situações traumáticas, estressoras, mas também existem algumas coisas, alguns tipos de alimentos, alguns tipos de estilo de vida que também podem favorecer, né, a famosa causa multifatorial, Patrícia. Muitas coisinhas vão se juntando e acaba que vem um episódio depressivo. Tá? E é muito comum essa dúvida que você mesmo colocou. As pessoas falam, ou até o próprio paciente: nossa, mas eu não tinha nada, eu era normal, eu estava bem. E às vezes o paciente fala: nossa, não tem um motivo para estar assim, eu não entendo. Mas é assim mesmo que a depressão, infelizmente, ela vem, às vezes tira o nosso chão, mas a gente tem como lidar com ela, tanto prevenir como tratar. E às vezes as pessoas pensam, mas é emocional, é psicológico. Mas há algum fenômeno físico realmente no cérebro da pessoa? Alguma coisa muda fisicamente para ela entrar nesse quadro, doutor? Porque eu acho que muita gente pensa ainda que a depressão é só uma questão psicológica. Patrícia, que pergunta excelente. Isso é algo muito importante, eu gosto muito de conversar, não só com os pacientes, também sobre isso, falar com os pacientes, familiares e alunos, porque a depressão, gente, não é apenas uma questão emocional, uma questão psíquica. O que nós sentimos nas emoções, na verdade, são consequências de alterações que já ocorreram no nosso cérebro, né? O nosso cérebro fica atento. A gente sabe, Patrícia, por exemplo, que o paciente com depressão, ele tem alterações, por exemplo, nas suas células cerebrais. A conexão entre o neurônio e outro fica prejudicada. As informações que deveriam chegar, elas chegam com mais dificuldade, elas demoram mais a chegar. Por exemplo, às vezes tem um paciente que está muito desanimado, e às vezes a pessoa fala: não, vamos tentar se esforçar, mas a comunicação entre o neurônio e o outro, a substância que vai fazer o paciente conseguir se esforçar, não está presente. A gente sabe, por exemplo, que existiu durante muito tempo, Patrícia, não sei se você ouviu falar, algum paciente depressivo.
Se eu conheço algum, conheço. Aquele, às vezes, o mundo meio nublado. Ah, né? sim. Doutor, desculpa, Que fala aqui que parece falhou, que, às vezes... falhou um pouquinho a sua ligação, me perdoa. O senhor falou, não sei se você já ouviu algum paciente depressivo, aí deu um cortezinho e depois veio o complemento da sua pergunta. Ah, sim, Patrícia. Pode repetir, por paciente favor. que às vezes fala que parece que o mundo está mais triste, as cores não são mais as mesmas, né? Parece que a comida não tem mais o mesmo gosto, né? As coisas vão perdendo prazer. E olha que coisa complexa. Alguns anos atrás, descobriram que os pacientes depressivos, as próprias células da visão, as células que enxergam as cores, elas funcionam um pouco menos. Então, quando o paciente me fala que o dia parece que está desanimado, aquele dia mais nublado, aquele dia mais escuro, de fato o paciente está enxergando assim. Olha que coisa complexa. Até as Difícil. células da visão do paciente funcionam de maneira diferente. Acredito, olha então, que complexo. papilas gustativas também tenham problemas, porque às vezes a comida Também. perde o gosto para essas pessoas, né? Exatamente, elas funcionam de forma diferente. Aqueles gostos mais comuns vão se perdendo e a pessoa às vezes não vai perdendo o apetite de comer, começa a emagrecer, começa a não querer comer tanto e às vezes pode ter até aquela questão contrária de começar a ter um comer compulsivo de algum alimento que às vezes é o único alimento que ele sente o gosto, sente o prazer. Então o corpo todo vai adoecendo, o corpo todo vai modificando, as células funcionam menos, o corpo gasta muito mais energia para fazer o que deveria fazer. Então, não é apenas uma questão emocional ou psicológica, como as pessoas às vezes gostam de pensar. Esses sintomas psicológicos, sintomas de desânimo, tristeza, perda de interesse, acontecem porque o nosso cérebro está com esses problemas. As substâncias que deveriam estar funcionando para nos dar prazer, energia, disposição, motivação, elas não estão funcionando da forma correta. Com isso, o nosso corpo todo vai sofrer. Bom, o senhor falou que às vezes as pessoas chegam, mas eu era tão bem, eu estava normal, eu não sentia nada, e do nada eu fiquei deprimida e a vida perdeu a cor e o sabor. Alguma situação pode fazer o contrário, tirar uma pessoa assim também da depressão? Não sei, como o nascimento de um filho, ganhar na loteria, conhecer o grande amor da vida, alguma coisa pode fazer essa mudança contrária? Pergunta muito importante, Patrícia. Aí depende, na verdade, do grau da depressão. E quando a gente fala de depressão, na verdade, a gente usa esse termo, mas na verdade a depressão existem vários subtipos, vários padrões e várias gravidades. Uma depressão leve, por exemplo, na sua fase inicial, alguma coisa dessa pode sim trazer a esperança, se a pessoa, por exemplo, ela não tem um déficit dessas substâncias ainda, só está funcionando muito, muito baixo, substâncias ou situações que levem a um aumento de dopamina, noradrenalina, ocitocina, essas substâncias que o pessoal às vezes fica falando por aí, mas são as famosas endorfinas, Patrícia. Quando tem esse aumento, é possível que o paciente consiga, né, pelo menos durante um tempo, sair dessa. Entendeu? Mas se é uma depressão já moderada, uma depressão de longa data, as situações dificilmente vão conseguir tirar o paciente. E às vezes o paciente, inclusive, Patrícia, se sente mais culpado. Porque ele fala, nossa, eu tinha que estar alegre, nasceu o meu neto, eu pego o meu neto no colo, não sinto nada. É um paciente que a culpa fica maior ainda, né? Nossa. Isso é algo muito importante para ficar atento. E agora, a gente sempre fica curioso com isso, né? Porque se alguns pacientes chegam no consultório e falam, nossa, mas eu tenho tudo para ser feliz e eu estou deprimido, né? Eu estava bem e de repente aconteceu isso. Como é que a gente consegue prevenir uma situação dessa, doutor? Importante, Patrícia, que a depressão tem aquela causa multifatorial, como eu acabei falando, mas tem formas de prevenir, tem forma de prevenir a depressão. E algo muito importante para a gente pensar, que quando a gente for falar sobre o que pode prevenir a depressão, nós vamos ver que, Patrícia, é o que pode prevenir e previne a maioria dos problemas psiquiátricos e, na verdade, a maioria dos problemas físicos também. Doutor, existem alguns pilares. Doutor, vou pedir só para o senhor ficar comigo rapidinho, a gente vai para o repórter CBN e a gente volta para o senhor falar desses pilares que podem prevenir o ser humano, né, a pessoa de ter depressão. Só um minutinho, o senhor fica comigo? Perfeito. A gente já volta. Estamos com o Vida Longa CBN no ar, desde já agradecendo a sua audiência conosco e agradecendo também ao Dr. André de Oliveira Lourenço, que é professor de psiquiatria do Centro Universitário do Espírito Santo, falando sobre como prevenir a doença. Foi justamente sobre isso que a gente estava falando no repórter CBN. Dr. André, obrigada por aguardar a rede conosco. Por nada, Patrícia.
Estamos aqui à disposição e é sempre importante nos informar também, né? É isso aí. Agora, o senhor falava exatamente desses pilares que a gente pode ter e usar como referência para prevenir a depressão, não é isso, doutor? Exatamente, que são, na verdade, inclusive os pilares, né, da chamada medicina do estilo de vida, que tem Uhum. crescido muito nos últimos anos, e na psiquiatria ela tem tido uma abordagem, uma aceitação muito grande, que de fato tem trazido bons resultados naqueles pacientes que precisam de um tratamento e, na verdade, principalmente naqueles que precisam, se possível, não desenvolver o quadro depressivo. Uhum. São 6 pilares muito importantes, Patrícia. Quais são eles, doutor? Primeiro de tudo é a alimentação, Patrícia. A alimentação é fundamental, uma alimentação balanceada, uma alimentação nos intervalos regulares, uma alimentação que, na verdade, quando a gente for falar aqui, vocês vão ver que, na verdade, é a alimentação que todos nós deveríamos, em tese, estar comendo. Por exemplo, vegetais minimamente processados, inclusive Uhum. frutas, verduras, legumes, cereais, são muito importantes, as nozes, as sementes, são alimentos que ajudam a prevenir muito o quadro depressivo, e não só depressão, como outras questões psiquiátricas e físicas também, tá? Ou seja, um mundo antes dos produtos industrializados. Exatamente, Patrícia. Exato, é aquilo que a gente já meio que sabe, né? É Uhum. aquilo que a gente meio que sabe, e é isso aí, né? Evitar. E o que que deve evitar, Patrícia? Ultraprocessados, os condimentos, tudo isso atrapalha muito o organismo, Patrícia. E uma coisa interessante, por quê? Porque, na verdade, a gente nem tocou nesse assunto, que é um assunto muito mais complexo, mas a depressão ela também é uma doença inflamatória, tá? Hum. Essas alterações cerebrais ocorrem por questões inflamatórias que, inclusive, isso daria, inclusive, até um outro programa. Mas todos os alimentos ou situações que podem aumentar esse nível de estresse inflamatório são situações e alimentos que a gente precisa evitar num quadro quando pretendo evitar depressão ou outras doenças sistêmicas também, Uhum. Então, o primeiro entendeu? pilar, alimentação saudável. Isso. Só da alimentação também, Patrícia, uma Hum. dica importante, alimentos que contenham ômega 3, tá? Até uma Peixes. suplementação de ômega 3 é importante para isso também, Uhum. tá? Tem se pesquisado algumas vitaminas que podem combater e podem prevenir, mas na verdade não tem nada comprovado ainda. O zinco, a vitamina D, vitamina B12, vitamina E, tem se estudado bastante, existem alguns estudos muito promissores, mas alguns não tão promissores, então é algo talvez para o futuro, entendeu? São coisas que no futuro a gente pode ter essa resposta, mas o que a gente sabe sem dúvidas nenhuma, são os alimentos básicos que todos nós sabemos que deveríamos estar consumindo, né? A Uhum. alimentação pré-industrial, que é a mais saudável e a que mais previne a depressão. E o segundo pilar, qual seria? Segundo pilar é um pilar muito famoso também, Patrícia, que é o sono, um sono Dormir bem. reparador. Uhum. Sono reparador é importantíssimo. E o que que é um sono reparador, Patrícia? Aquele sono que eu durmo, né, uma quantidade de horas, e aí existe uma média mundial, 6 a 8 horas por dia, algumas pessoas Uhum. 10 horas, mas o mais importante do que a quantidade de horas é a qualidade de sono. O que que é isso? É aquele sono onde eu acordo descansado, eu Uhum. acordo pronto para o dia. E, bom, alimentação, sono reparador, aquele em que você realmente se sente revigorado quando acorda. E o terceiro pilar, doutor? Terceiro pilar é atividade física. Atividade física que pode ser desde uma atividade que é manter-se ativo durante o dia, o exercício físico e o famoso treino, né? Manter o corpo em movimento é muito importante, mas, se possível, o próprio exercício físico. Tudo isso ajuda a liberação de endorfinas, tudo isso ajuda a eliminar os famosos radicais livres, que também atrapalham em outras condições de saúde. Isso Uhum. ajuda a prevenir também a depressão, Patrícia. E o quarto pilar? Quarto pilar é parar com alguns consumos importantes, por exemplo, parar com o tabagismo, quem fuma, por exemplo, pessoas que fumam, os estudos mostram que tem um risco maior de ter depressão, ter uma depressão mais grave, pessoas com tabagismo, com hipertensão, então cessar o tabagismo é muito importante. Cessar também, Patrícia, o uso de algumas substâncias psicoativas ilícitas, né? Como o cannabis, como Hum. cocaína, o crack, o êxtase, são substâncias também que podem contribuir com o desenvolvimento da depressão.
Um fator importante que as pessoas esquecem é o álcool. O álcool também deve ser reduzido, porque o álcool em grande quantidade, ele também tem um poder de lesar o cérebro. Lesando-se o cérebro, pode-se causar também um quadro depressivo ou outras questões psiquiátricas também. Uhum. Então, cessar aquilo que a gente sabe que faz muito mal, e o álcool, se não puder cessar, pelo menos reduzir o consumo, Patrícia. O relacionamento interpessoal, relacionamento de pessoas da família, no trabalho, isso também entra como um pilar? Com certeza, esse é o quinto pilar, inclusive, e é um dos pilares mais importantes, né? Na verdade, Uhum. todos são importantes, mas os outros a gente até acaba até conseguindo fazer sozinho, É porque né? tem gente que Só coloca a gente que, para cima e coloca para baixo também, né, doutor? exatamente, exatamente. E agora é importante ter um relacionamento interpessoal com pessoas. O que que é isso? Pessoas que vão te apoiar, que vão te ouvir, pessoas que você pode contar. Uma rede de apoio, né? Podem ser amigos, podem ser familiares, pode ser o seu cônjuge, namorado, namorada, alguém que você pode contar, que você pode receber bons conselhos, que você pode ouvir, ou alguém que talvez nem tenha isso, mas que você saiba que quando você precisar, vai ter esse contato. Uhum. Né? Pessoas que têm redes de amizades, pessoas que têm trabalhos e vínculos nesses trabalhos, são pessoas que geralmente têm menos quadros depressivos e quando têm, são quadros mais leves, Uhum. Bom, e o sexto entendeu? e último pilar, qual seria? Sexto pilar é um pilar muito esquecido pelas pessoas nos últimos tempos, que é estratégias para lidar com estresse, Patrícia, manejo do estresse. Nós vivemos uma sociedade cada vez mais estressada, com cada vez mais rotinas intensas, quanto mais informação, e sabemos que essa nossa rotina estressante atrapalha a gente de alimentar normal, atrapalha o sono, atrapalha o tempo para ter Uhum. exercício físico, e às vezes a gente, para lidar com estresse, a gente, ao invés de fazer algum hobby, alguma atividade física, fazer algo que a gente gosta, que a gente poderia fazer, a gente acaba aliviando o estresse comendo coisas que não deveriam, a gente acaba, né, aliviando o estresse usando substâncias que não ajudam a gente tão bem. Então, ter um hobby, Patrícia, ter alguma coisa que você faça, que te faça bem, que te tire desse mundo, que você possa, uma leitura, por exemplo, pode ser Sim. exercício físico também, pode ser talvez ver filme, jogar, alguma coisa que você vai fazer para aliviar aquele estresse, te dar o prazer e que você consiga fazer, se possível, sozinho ou sozinha, para que você, naqueles momentos que está mais difícil, você faz aquilo por alguns minutos e você volta bem. Isso evita que você tenha quadros depressivos e Uhum. outros quadros psiquiátricos também. É ter hobbies. As pessoas não têm hobbies, Patrícia, depois de certa idade. Sim. Isso atrapalha muito. É. E antigamente você falava muito de hobby para os idosos, como por exemplo crochê, tricô, bocha, Sim, né? Mas é sim. atividade, tá valendo também, não tá? Exatamente, é o que está valendo, entendeu? Uhum. E é interessante que, atendo muitos pacientes idosos, que às vezes o paciente está com um quadro que ele não faz isso há anos, ele tem um problema de vista que impede de fazer o crochê, e aí acaba, né, pela correria, não vai renovar o óculos, e aí começa a ficar mais triste, mais para baixo, e às vezes só voltar a fazer essa atividade física ou fazer esse crochê já dá um novo sentido para a vida desse paciente. Voltar a ler, tem tantas pessoas que Uhum. gostavam tanto de ler, E mas não param. conseguem mais ler porque não estão enxergando muito bem, e aí vão ficando mais para baixo, vão juntando outros fatores e acaba vindo um quadro depressivo ou outro quadro psiquiátrico que a pessoa poderia prevenir, às Uhum. vezes com hobbies diários que ajudariam a lidar com estresse e com esse tipo de situação. Para a gente encerrar, doutor, no caso da doença, como você falou, também tem a questão genética, né? Sim, Chegar numa família ou ser reconhecida por algum membro da família ou até mesmo um colega de trabalho, é importante não tratar a doença como tabu, né? Porque tem gente que tem vergonha ainda de falar sobre isso. exatamente. A depressão, ela não é uma fraqueza, uma falta de força, falta de fé, falta de Deus. É um quadro psiquiátrico importante. Nós temos, como já falamos aqui, alterações no nosso cérebro, nosso corpo inteiro está sendo afetado. O importante Uhum. é acolher essa pessoa, não julgar, oferecer apoio, oferecer ajuda. Porque, Patrícia, um paciente com quadro depressivo, o que ele mais tem é culpa. Sim. Ele já se sente culpado por estar mal, sente culpado por não estar rendendo tanto, sente Uhum. culpado por não ser mais quem ele era, sente culpado por ver as pessoas à sua volta tristes, preocupados, desanimados. Então, acolher, oferecer apoio e levar
profissionais, nós temos ambulatórios, né, de Uhum. psiquiatria, de psicologia, que vão oferecer esse apoio ao paciente. Se possível, né, se enquanto você não consegue um atendimento, ouvir esse paciente, ouvir às vezes sem julgar. Nós às vezes temos o costume, É. Patrícia, de ouvir a pessoa e já querer dar um conselho, já querer dar a nossa opinião, querer mostrar que, nossa, mas eu também passei por isso, querer mostrar que às vezes o seu problema é maior que o da pessoa. Mas no caso, ouça essa Uhum. pessoa, oriente ela. Né? Nós temos ambulatórios de psiquiatria nas cidades ali, né? Em Colatina já estamos anos no ambulatório com o Unesc, ali no Unesc Saúde. E bem Uhum. nas cidades tem CAPs, acompanhamento psicológico. É importante levar essa pessoa sem julgamentos, procurar um atendimento e lembrar que a medicação, ela é uma aliada. A Entendi. medicação, quando necessária, ela vai salvar vidas. Assim Uhum. como o paciente diabético, o paciente hipertenso, ele toma o seu medicamento, vai salvar a sua vida, vai melhorar. O tratamento depressivo, né, Sim. para depressão, Patrícia, é para ajudar o paciente a voltar a ser quem ele era, né? Uhum. Devolver a vida do paciente de volta, aquele paciente que está só existindo, né? Eu Voltar a entendo. viver, voltar A a sentir sorrir, prazer na voltar a vida, né? produzir, a sentir prazer, parar de existir, voltar Uhum. a ter alegria, né? A alegria de viver. É Isso isso é aí. possível. Depressão tem tratamento, Patrícia, tem cura. É isso aí. Doutor André, muito obrigada, viu, por conversar conosco aqui na CBN Vitória neste sábado. Ah, obrigado, Patrícia, pelo convite, obrigado à CBN, estamos aqui à disposição, sempre que precisarem. Vamos falar sobre saúde, porque a psicoeducação é muito importante, isso salva vidas. É isso aí, conta conosco aqui na CBN, viu? Obrigada, doutor. Um bom dia, um bom final de semana Ah, para o senhor. bom dia para vocês também, Até a abraço. próxima. Tchau, tchau.